Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1 da carta ao Timóteo, de Paulo a Timóteo, versículo 12. Paulo está relatando a Timóteo que ele precisava reavivar o carisma que ele tinha recebido de Deus, que ele não podia desanimar diante das perseguições. Nós precisamos compreender essa segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo escreve no auge da perseguição dos cristãos. O próprio Paulo está completando na carne dele os sofrimentos que faltaram a Jesus Cristo. Paulo não está em evidência, Paulo não está no meio dos louvores daquele povo, Paulo está preso, Paulo está sofrendo, Paulo está passando por uma dificuldade, e ele está testemunhando para Timóteo. No entanto, antes da gente ir no versículo, eu não sei se tem gente conversando ou se é a abelha que está passando por aqui. Se for abelha, a gente respeita. Agora, se for alguém que está conversando na hora da palavra de Deus, cala a sua boquinha. Pouca gente aplaudiu, né? Isso mesmo. Porque diante da palavra de Deus a gente se cala. Diante de Deus a gente se cala. E não fica zum, zum, zum. Nossa, esses padres da Canção Nova gostam de dar pito. Eu já tinha visto o padre Bruno dando pito. Mas se a palavra é o início do milagre, você vai perder? Conversando? A gente conversa na praça, não é no encontro. A gente bate papo na hora do intervalo, na lanchonete. Aqui você veio para escutar a... Pronto, agora aplauda quem está do seu lado. Obrigado. Paulo está num sistema de olhar para a sua vida e ver tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele experimentou, tudo aquilo que ele viveu. E ele está preso olhando para essa realidade, e ele está vendo o sofrimento, sabendo do sofrimento que Timóteo está passando à frente da igreja, na liderança da igreja, e ele vai dizer: não te envergonhes de testemunhar a favor de nosso Senhor Jesus Cristo. Não te envergonhes de mim, seu prisioneiro, mas sustentado pela força de Deus, sofre comigo pelo Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não em atenção às nossas obras, mas por causa do seu plano salvífico e da sua graça, que nos foi dada no Cristo Jesus antes de todos os tempos. Essa graça foi agora manifestada pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. É por isso que eu estou suportando também estes sofrimentos, mas não me envergonho, pois sei em quem acreditei, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia o bem a mim confiado. Pergunta para quem está aí do seu lado: você sabe em quem você tem confiado? Pergunta para quem está do outro lado: você sabe em quem você tem confiado? Você tem noção de onde você tem depositado a sua fé? Eu vou fazer vários questionamentos na partilha dessa palavra agora, para questionar o seu coração. Você tem depositado a sua fé, a sua confiança em quem? Porque Paulo está olhando para aquela situação difícil, depois de ter anunciado o Evangelho, de ter pregado a palavra de Deus, de ter feito tantos milagres em nome de Jesus, ele está preso. E ele está dizendo: eu sei em quem eu acreditei. Não é porque eu estou vivendo essa tribulação, não é porque eu estou nesse sofrimento, que eu vou deixar de crer. Eu sei, Timóteo, em quem eu acreditei. E eu sei que Ele é fiel, que Ele é poderoso para me fazer chegar até o fim, guardando esta fé. Eu pergunto: a sua fé, ela é católica? Você tem acreditado com a igreja?
Você tem acreditado junto com a força da doutrina da igreja, acreditado em todos os artigos de fé, da nossa fé católica. A fé que você deposita no Cristo é uma fé católica ou é uma fé que busca só milagres? Porque a fé que busca só milagres, ela vem aqui, mas ela vai no centro de macumba, ela vai num médium, ela vai num feiticeiro, numa benzedeira. Se tem ali descendo o espírito do Dr. Fritz, vai lá. A fé que não é católica é assim. Vai lá para receber uma cirurgia espiritual. Se dizem que andar com um patuá dentro da sua carteira vai te proteger, você coloca lá um patuá. Se falam para você fazer uma simpatia, você faz. Essa não é a fé católica. E eu preciso questionar, você acredita com a fé da igreja? Ou você acredita em espíritos, você acredita em curandeiros, você acredita em homens que têm mão grande e andam com chapéu aí fazendo milagre? Ou você vai atrás do culto do descarrego, porque a fé que não é católica corre atrás de milagre, e não do Senhor. A fé católica nos leva a buscar o Senhor Jesus Cristo. E Paulo está dizendo, eu estou, Timóteo, vivendo a dor da solidão. Me aplaudiram, eu fiz milagres. Se tivesse televisão Canção Nova, eu tinha pregado horas na TV Canção Nova. Paulo deve ter dito para Timóteo, né? Eu ia para todos os lugares. E agora eu estou aqui, preso, sozinho, solitário, mas eu sei em quem eu acreditei. Isso é fundamental para esse acampamento. Saber em quem nós temos acreditado, saber em quem nós temos colocado a nossa confiança. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, a doutrina da igreja vai dizer, no catecismo da igreja católica, que uma grande tentação da nossa fé é buscar a idolatria. Nós somos tendentes à idolatria, a tirar a glória de Deus para colocar a glória nos homens, para colocar a glória em pessoas, em coisas, em situações, em realidades. Essa é a tendência nossa. Olha para o Antigo Testamento e você vai perceber. Você vai ver que Deus falava com Moisés, o povo via a montanha tremer, a glória de Deus acontecia em cima daquela montanha, mas Moisés demorava para descer, aquele povo não via Deus, eles buscavam aos deuses que eles enxergavam e faziam imagens de ídolos para ser adorado no lugar de Deus. E Deus dizia, desce Moisés, porque o meu povo já se corrompeu. Nós temos uma facilidade muito grande de nos corrompermos. Nós temos uma facilidade muito grande de deixar a Deus e buscar as coisas, buscar as pessoas. Nós temos a tendência de deixar de buscar a Deus para buscar os ministros de Deus. E colocamos a confiança nos ministros de Deus. Se o padre fulano de tal me atender, rezar por mim, eu vou ser curado. Meu irmão, quem te cura é Jesus Cristo, não é o padre fulano de tal. Não é o ciclano, é Jesus Cristo. Olha a tendência que nós temos. A tendência que nós temos da idolatria. É difícil falar essas coisas, mas é a realidade. A nossa esperança precisa estar no Senhor. Tudo bem, Deus pode usar o padre Ciclano, o padre Bruno, o padre Edmilson, o padre Ivan, o padre Roger, pode usar? Pode. Mas a minha confiança está em... Se a minha confiança está em Deus, se o padre Roger, se o padre Bruno, se o padre Edmilson, se o padre Ivan não rezarem por mim, Jesus Cristo ficou 24 horas disponível para mim na Canção Nova para me curar. Só que se eu coloquei a fé no homem, eu vou embora frustrado, porque eu esqueci de Jesus Cristo. Porque Ele estava aqui. Você sabia que Ele está aqui? Você acredita que Ele está aqui? Você acredita que Ele é o Emanuel? O Deus conosco? Diga para essa pessoa, então você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Porque o milagre, para que o milagre aconteça, depende dessa confiança inteira, exclusiva, total em Jesus. Eu queria que você, para você entender isso que o padre está dizendo, volta no Antigo Testamento, no segundo livro dos Reis, no capítulo 5,
Para você ver como nós podemos perder o milagre se nós não soubermos em quem está a nossa confiança, em quem está a nossa fé. A história de Naamã, o sírio, um leproso. Está aí? 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, chefe do exército do rei de Arã, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedera a vitória aos arameus. Mas esse homem, valente guerreiro, era leproso. Ora, os arameus tinham feito uma incursão na terra de Israel e trazido de lá uma moça bem nova, que ficara a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: se meu amo se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida o livraria da sua lepra. Naamã foi então informar ao seu senhor: uma moça da terra de Israel disse tal e tal coisa. Disse-lhe o rei de Arã: vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 10 talentos, uns 300 quilos de prata, 6.000 ciclos, 600 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Intenção já de comprar o milagre, né? Mas eu sou o fulano de tal, padre Roger. Já levou? Olha, 600 quilos de ouro, é isso aqui que está escrito? Quanto? 600 quilos de ouro. Eliseu ia estar rico para o resto da vida, só para fazer um milagre. Mas a gente entende o desespero. Até no desespero a pessoa quer até comprar o milagre mesmo. Quando quer comprar, quanto que é para o senhor colocar a mão na minha cabeça, padre? Eu te pago 30 mil. Eu já ouvi uma proposta assim. Eu falo, aqui na Canção Nova, a gente não cobra nada. O que eu tenho eu te dou de graça. Se o Senhor quer te curar, em nome de Jesus, fica curado. Eu sei que não é maldade, às vezes é desespero. Mas o que nós não podemos alimentar no nosso coração é desespero, mas esperança. É confiar no Senhor. Naamã saiu com 600 quilos de ouro e entregou ao rei de Israel a carta que dizia: quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu, porventura, Deus, dono de morte e de vida, para que esse rei me mande alguém que eu deveria curar de lepra? É claro que busca pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: por que rasgaste as tuas vestes? Que Naamã venha a mim, para que saiba que há um profeta em Israel. Então Naamã chegou com seus cavalos e carros. Olha, para impressionar, cavalos e carros. Está numa limousine, padre. É um carro do governo. Ah, tá. Quem chega de charrete aqui é do mesmo jeito para mim. Não tem diferença. Chegou lá com um monte de aparatos para impressionar Eliseu. Quando Eliseu... Vamos lá. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube, versículo 8, estou repetindo, que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: por que rasgaste as tuas vestes? Que Naamã venha a mim, para que saiba que há um profeta em Israel. Então Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer: vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, que a tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora dizendo: eu pensava que ele sairia para me receber, levantando-se para invocar o nome do Senhor seu Deus, e que tocaria com a sua mão no lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abama e o Farfá
não são melhores do que todas as águas de Israel, para que eu me banhe nelas e fique limpo? A confiança de Naamã estava no Deus de Israel ou em Eliseu? Em Eliseu. Ele se irrita, porque Eliseu nem o recebe, com todo aquele aparato, com todos aqueles carros do ano, que ele chegou lá, os cavalos mais brilhantes, mais potentes, com toda aquela carruagem cheia de ouro, de prata, para tentar comprar o milagre. Eliseu nem sai na porta, porque Eliseu não quer alimentar a idolatria no coração daquele homem. Eliseu quer mostrar para ele que quem faz o milagre é Deus, e que existia uma diferença entre o rio Abama e o Fafá. Aquela terra onde Naamã estava pisando era uma terra santa, santificada por um Deus santo, santificado pelo Deus de Israel. As águas daquele rio eram águas santas, porque Deus tinha dito que aquela terra era uma terra santa, abençoada. E Eliseu queria mostrar para Naamã: não sou eu, é o Deus que é o Senhor dessa terra, e meu Senhor que vai te curar. E ele, com todo o seu orgulho, com toda a sua soberba, com todo o seu dinheiro, com todo o seu poder, ele vai dizer: mas nem sair para me receber, ele saiu. A esperteza profética. Porque Eliseu não queria só o milagre, mas Eliseu queria o coração daquele homem pagão, rendido a Deus. Porque só o milagre é muito pouco. Esses dias o Papa Francisco disse que aquilo que nós pedimos para Deus, os milagres que nós clamamos, é apenas o papel de presente, do presente. Que na verdade o presente é o próprio Deus. O milagre que nós experimentamos, a graça que nós experimentamos, é só a beleza do papel por fora. O que vem é um Deus pleno, completo, todo-poderoso, que além de fazer o milagre, transforma a nossa vida. Além de fazer o milagre, transforma a nossa história. Além de fazer o milagre, muda todas as situações. Veja, Eliseu não saiu para receber, nem saiu na porta, mandou um recado. E aí, veja bem, o que acontece? Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não terias feito? Eliseu está mostrando algo também impressionante para Naamã. Deus é simples, Deus não é complicado. Deus é muito simples. Quem complica somos nós. Mas Deus é simples, Deus é acessível, Deus opera, Deus transforma, Deus cura. Basta acreditar. No entanto, que Eliseu não manda Naamã ir ajoelhado de lá da casa dele até tal lugar para sangrar o joelho dele. Deus não manda Naamã fazer isso através do profeta. Deus pede uma coisa simples. E veja, se nós somos complicados, nós bloqueamos muitas vezes a ação de Deus na nossa vida. Nós temos que descomplicar, entender, tentar entender um pouco da ação de Deus. Naamã escuta os simples, os seus servos. Não eram pessoas que tinham grandes conhecimentos, mas que tinham um coração rendido. Se fosse uma coisa difícil, você não teria feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo. Lava-te e ficarás limpo. Essa é a palavra de Deus. Lava-te e ficarás limpo. A palavra proclamada pelo profeta. A palavra que está sendo proclamada agora pode te limpar da sua enfermidade. A palavra que você está escutando. Por isso que eu fiz uma brincadeira. Ninguém riu, todo mundo ficou sério, até aplaudiram. Mas eu falei: cala sua boquinha, brincando, não é?
para você entender. Por que eu queria a sua atenção para a palavra? Porque é a palavra, lava-te, vai lá. É a palavra que produz a fé. É a palavra que gera no nosso coração a reação da fé, que faz o milagre acontecer. Lava-te, disse o servo. Eliseu foi, diz a palavra, vamos continuar lendo. O que acontece? Então ele desceu e mergulhou 7 vezes. 7 é o número da perfeição. Eliseu queria mostrar o Deus perfeito, que não é o Deus defeituoso dos pagãos, o Deus falso dos pagãos, que tem até uma imagem, mas ele não fala. O Deus de Eliseu fala, vai e lava-te. Os números 7 aqui é para dizer, ele é o Deus perfeito, ele é o Deus santo, ele é o Deus poderoso. Lava 7 vezes. E ele lavou, mergulhou 7 vezes. Diz aqui, conforme o homem de Deus tinha mandado, sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Coisa espetacular. Ele ficou purificado, numa ação simples, mas numa ação de confiança na palavra de um Deus fiel. Uma ação de confiança na palavra de um Deus simples, mas ao mesmo tempo forte, poderoso, perfeito. Um Deus que disse, essa terra é santa, e nessa terra os milagres, a bênção, acontece. Tudo que está nela, eu abençoei, é o lugar da minha escolha, da minha eleição. Ali Deus se revela a Naamã, através do profeta, da palavra simples. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse, agora eu estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Você entendeu o objetivo? Você está entendendo porque a Canção Nova faz um acampamento clamando por milagres? Não é simplesmente para o milagre acontecer, mas é para você reconhecer o Deus que fez o milagre e entregar a sua vida nas mãos dele. É você reconhecer como Naamã, agora eu descobri que não há outro Deus, ou seja, a idolatria foi encerrada na minha vida. Eu agora adorarei ao Deus de Israel com toda a minha força, com todo o meu coração. Agora você imagina esse homem com o poder que ele tinha lá na terra dele, ele chegar testemunhando. Agora imagina você com o poder que você tem lá na sua terra. Diga para quem está falando, imagina você, poderoso, poderosa, não é a super poderosa não, mas o poder que eu estou dizendo para você, não é o poder humano, mas o poder divino do seu testemunho, na sua casa, no seu trabalho, na sua paróquia, eu encontrei o Deus poderoso, e Ele é fiel. Ele vai e testemunha. Agora eu entendi o que você queria. Você não queria se apresentar como o modelo perfeito do milagre, mas você queria me apresentar o Deus poderoso, fiel, o Deus de Israel. Por favor, aceita um presente de mim, teu servo. Eliseu respondeu, pela vida do Senhor, a serviço de quem eu estou, eu nada aceitarei. Olha a integridade do profeta, a austeridade. Eu não aceitarei. E por mais que Naamã insistisse, Eliseu ficou firme na recusa. Naamã disse então, seja como queres, mas permite que teu servo leve daqui a terra, que 2 jumentos podem carregar. Ele entendeu. Ele não está fazendo da terra agora um patuazinho para ele levar, não. Ele quer mostrar que existe uma terra santa, um lugar onde Deus reina, um lugar onde Deus faz. É isso que ele está querendo. Eu posso levar. E aí, Eliseu disse, seja como queres, mas permite, ou melhor, ele disse, seja como queres, Naamã, mas permite que teu servo leve daqui, terra que 2 jumentos podem carregar, pois teu servo já não oferecerá holocausto ou sacrifício a outros deuses, mas somente ao Senhor. Apenas o Senhor perdoe ao teu servo. O seguinte, quando o meu amo entrar no templo de Remon,
para adorar, e ele se apoiar sobre a minha mão, e também me prostrar no templo de Remon para adorar, o Senhor perdoe teu servo por isso. Eliseu disse, vai em paz. E Naamã foi embora até certa altura do caminho. Palavra do Senhor. Ele está dizendo, eu vou ter que entrar no templo de Remon com o meu patrão, mas eu vou testemunhar, eu vou levar para ele o testemunho do que o Deus de Israel fez em mim. Diga comigo, Senhor, eu quero acreditar hoje, com toda a intensidade do meu coração, que o Senhor é esse Deus poderoso, fiel, justo, que eu quero hoje depositar a minha confiança, colocar a minha esperança, mesmo, Senhor, que as coisas não aconteçam da maneira que eu esperava. Hoje eu sei, nesse sábado, que o Senhor me trouxe aqui na Canção Nova para me questionar, meu filho, onde você tem colocado a sua confiança? Em quem você tem acreditado? E diante da sua palavra, Senhor, eu preciso declarar, é no Senhor que hoje eu estou decidido a confiar, a esperar. Eu estou decidido colocar a minha vida, a minha saúde física, emocional, psicológica, espiritual, a minha família, tudo que eu tenho vivido, hoje eu quero colocar diante do Senhor, porque é no Senhor que eu confio, não é nos homens, não são nas pessoas, é no Senhor, não são nas coisas, não são nas mentiras contadas aí fora, nas falsas doutrinas. A elas eu renuncio agora, no poder do seu nome. Eu renuncio ao espiritismo, à macumbaria, à feitiçaria. Eu renuncio a Satanás, enganador, mentiroso. Eu renuncio a tudo aquilo que eu tenha buscado na hora da dor, do desespero que veio, e eu busquei em lugares que não tinha resposta para mim, mas que queriam me enganar. Hoje eu quero declarar que a minha confiança está depositada no Senhor. Eu não confio em coisas, eu confio no Deus poderoso. Eu não confio em simpatia, eu confio na palavra de Deus. Eu não confio em mapa astral, em astrologia. Eu não confio em horóscopo. Eu confio no futuro que Deus tem para mim. A vida eterna é nele que eu confio. E confiando nele, eu não temo nada, ninguém, situação alguma, qualquer tempestade que virá. Eu sei que o Senhor estará comigo, porque é nele que eu confio. Levanta sua mão direita e diga: uns confiam nos carros, os outros nos cavalos, mas a minha confiança está no nome do Senhor, que agora está me tocando, que agora está me curando, que agora está me libertando, que agora está me reavivando. Eu confio no Senhor e eu nada temo. Aleluia! Glória a Deus! Quero glorificar Jesus porque Ele está curando uma pessoa com um câncer na boca, que já está, a sua boca já está deteriorada. E assim como a pele de Naamã ficou limpinha, como a pele
de uma criança, você vai receber uma boca nova de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Pode tomar posse você, que essa palavra é direcionada. O Senhor está realizando na sua vida. Eu estou proclamando uma palavra, mas são milhares de graças que estão acontecendo aqui em casa. Mas você precisa acreditar no Senhor, não no padre, mas no Senhor, na palavra do Senhor. O Senhor está curando uma pessoa que chegou aqui por causa de uma hérnia de disco. Na viagem você sentiu muitas dores. Você vai sentir dor um pouquinho ainda, só para você entender. Mas na hora da missa, à tarde, você vai poder experimentar. A dor vai ter desaparecido, mas não é só a dor. A hérnia de disco, quando você fizer um outro exame da sua coluna, ela vai ter desaparecido pelo poder do nome de Jesus. Eu só estou falando duas coisas para você entender o poder desse Deus. Eu creio, meu irmão, eu creio, minha irmã, que esse acampamento clamando por milagres, ele é muito sugestivo, pois ele quer nos proporcionar um salto qualitativo da nossa fé. Por quê eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos sair de uma fé materializada para entrar e assumirmos a dimensão sobrenatural da nossa fé. Desde 1967, Deus tem investido escandalosamente na igreja. No ano de 1967, num retiro em Duquesne, nos Estados Unidos, numa universidade consagrada ao Espírito Santo, alguns jovens fizeram uma experiência de oração e ali eles foram batizados com o Espírito Santo. E naquele retiro surgiu na Igreja Católica um movimento carismático. Dali brotou aquilo que nós conhecemos como um movimento da renovação carismática católica. E eu vejo um grande investimento de Deus exatamente para devolver-nos a sobrenaturalidade da nossa fé. Porque Deus começou a partir de 1967 a realizar coisas extraordinárias na nossa igreja. Realizar impossíveis, milagres. Ele levantou ministros, ele levantou profetas, ele instituiu comunidades como essa que hoje você está. Pisa aí, nesse chão. Isso aqui é carismático. Um dia, Monsenhor Jonas Abib, nosso pai fundador, recebeu a imposição das mãos sobre ele, sobre a cabeça dele. Ele foi batizado no Espírito Santo e a partir daquele dia, o ministério sacerdotal dele foi transformado. Deus foi indicando os caminhos que ele devia seguir. Ele sentiu a inspiração de fundar uma comunidade carismática. Só de pisar nesse território carismático, eucarístico, eu sei que pessoas às vezes nem participam de nenhum encontro, mas ao entrarem aqui, ao visitarem a chácara, ao irem no santuário do Pai das Misericórdias, ao ficar caminhando por aqui, elas já experimentam milagres na vida delas, porque isso aqui é carismático, esse solo é carismático, esse solo é um lugar onde o Deus manifesta sobrenaturalmente o seu poder. Quantas pessoas oprimidas por Satanás que eu já vi, ao entrarem aqui na porta dessa chácara, se manifestam e são libertas. Só de pisar nesse território santo, nesse lugar. Não é um lugar de idolatria, é um lugar de adoração ao Deus fiel, ao Deus verdadeiro. Mas aqui existe adoração a Deus, aqui existe uso dos carismas, aqui existe exercício espiritual, aqui existe sacrifício, aqui existe derramamento de sangue, de suor, de lágrimas, e Deus vai produzindo. A qualidade que Deus quer dar à nossa fé é exatamente essa, de voltar ao sobrenatural, de voltar a acreditar, de abandonar o materialismo, para nós caminharmos no sobrenatural, na fé expectante, que gera, que produz o milagre. Mas existe uma hermenêutica moderna aí na igreja, que em muitos lugares você deve ouvir isso. O que é hermenêutica? É a interpretação da Sagrada Escritura. Existe uma certa teologia, uma certa interpretação das Escrituras. Essa hermenêutica moderna vai dizer, olha, a hermenêutica usada pelos primeiros cristãos
pelos primeiros discípulos de Jesus Cristo, a interpretação que eles deram é uma interpretação mitológica. Esse negócio de milagre, esse negócio de expulsão de demônios, esse negócio de cura, esse negócio, isso aí é a maneira que eles viam. Não aconteceu essas coisas. O milagre é você aceitar a sua condição. Tudo bem, também é aceitar, acolher. Mas o Jesus que eu sigo e sirvo disse o seguinte: pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei, porque todo aquele que pede, aquele que busca, ao que bate, a porta se abrirá. E ele ainda conta algumas parábolas ensinando os seus a insistirem, a não desistirem, a entrar na sobrenaturalidade, a experimentar a resposta de um Deus que fala, de um Deus que age. Não é mitologia o que você lê na Bíblia, quando diz lá que Jesus expulsou o demônio, ele expulsou. Quando diz lá que o morto ressuscitou, ele não estava dormindo, ele ressuscitou. Quando diz lá que o leproso foi curado, os 10, é porque eles foram curados. Não é uma hermenêutica mitológica, uma maneira de olhar para aquela época, por causa dos mitos que existiam. Não! Ele é o Todo-Poderoso. E eu queria dizer para você que me escuta pela rádio, que me assiste pela TV, que me acompanha pela internet, não desista diante das más notícias, não desanime. É isso que o inimigo de Deus quer fazer, que você desanime de lutar, que você desista de lutar, que você desista de enfrentar, de querer viver, de buscar em Deus a resposta na oração. Você que está aqui, o diabo quer que nós desistamos, que nós desacreditemos que Deus pode. Vai lá, para você ver uma fé ousada. No mesmo segundo livro dos Reis, no capítulo 20. Anda um pouquinho para frente. Capítulo 20. Amém? Essa palavra é comprovada, ela é tão verdadeira, a gente precisa entender isso. O livro dos Reis é um livro histórico. E ela é comprovada no capítulo 38 do profeta Isaías, de 1 a 8. Capítulo 38 de Isaías. Veja, esse capítulo 20. Você que tem pensado em desistir, você que recebeu notícias, diagnósticos, você que acompanha um enfermo, você que olha para a situação e diz, não tem jeito. Veja o que a palavra de Deus vai nos revelar. Porque naquele tempo, Ezequias adoeceu e quase morreu. Veio até ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, já que vais morrer, não tens mais tempo de vida. Imagina se o padre Roger fosse enviado na sua casa para te dar essa notícia. Padre Roger na capela adorando, Jesus diz: Rua Ferdinando Góes, parente do Enilson Góes, número 50, tem uma mulher chamada Marieta, e eu quero que você vá lá, padre, e diga para ela colocar a casa dela em ordem, porque ela vai morrer. Imagina, e se fosse você? Nossa, padre, eu achei que o senhor era profeta da Boa Nova, o senhor veio trazer a má notícia. É isso que Deus mandou o profeta Isaías. Vai lá e fala, arruma a sua casa, porque você vai morrer. Não tens mais tempo de vida. Veja só, a fé ousada, a fé no sobrenatural. Ele virou, olha só, o rosto para a parede e orou ao Senhor. A palavra não tinha vindo de um médico que disse, olha, o câncer é assim e não tem tratamento. A palavra tinha vindo do Senhor. Ele podia ter dito, olha, se o Senhor mandou me dizer isso, tá bom.
Ele virou para a parede, orou. Veja, o rosto para a parede, orou, Senhor, lembra-te de como eu caminhei na tua presença, em verdade e pureza de coração, fazendo o que era agradável aos teus olhos. Ezequias se desfez num grande pranto, mas antes que Isaías tivesse atravessado a metade do átrio, veio-lhe a palavra do Senhor. Olha como a sentença é mudada pela oração. Segura na mão de quem está do seu lado. Balança a mão dessa bênção aí. Eu diga, ô bênção, não desista de orar. Enquanto tem vida, tem possibilidade, há esperança da ação de Deus. E além do mais, a Bíblia traz que mesmo depois, ele ressuscitou quem tinha morrido. O filho da viúva de Naim, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, ele ressuscitou. Lázaro que já estava fedendo. Veja o poder desse Deus que você precisa acreditar. Não desista de orar. Eu não estou dizendo agora, diga para ele, não estou dizendo agora, que você tem que sair para os cemitérios e mandar os mortos ressuscitarem. Se eu morrer, não, olha para mim agora, se eu morrer, não vai lá me ressuscitar, porque eu quero ficar no céu. Entende? Mas enquanto nós... você ficou sabendo lá, não sei, daqui a 30 anos, 50 anos, o Padre Roger da Canção Nova morreu, vou lá ressuscitar ele. Deixa eu morto. Combati o bom combate, guardei a minha fé, terminei a minha carreira, aleluia, glória a Deus. Agora eu quero ser coroado de glória no céu. Tá bom, foi o tempo, Deus viu que era o tempo, era aquele momento, tá bom. Mas enquanto a vida nós temos que orar. Ele orou, Ezequias orou, e a palavra de Deus veio a Isaías, que ainda estava no pórtico. Volta e diz para Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e eu vi as tuas lágrimas, e eu te curo. Veja, Deus havia mandado o profeta para dizer que ele ia morrer, mas a sentença foi mudada pela oração, pelas lágrimas, pela sinceridade do coração. Senhor, eu fui fiel, e eu quero experimentar do seu poder. E ele chorou, lá no profeta Isaías, no capítulo 38, como eu citei para você, no versículo de 1 a 8, vai dizer que ele chorou convulsivamente. Ele pranteou aquela dor, daquela situação, daquele resultado, vamos olhar, daquele exame. Mas ele colocou a fé, a confiança, o coração. Muitos de nós ainda continuamos doentes, ainda não experimentamos o milagre, porque a gente não colocou verdadeiramente o nosso coração, a nossa fé em Deus. Tudo bem, se Deus não nos curar, nós vamos continuar com Ele até o fim. Nós não vamos abandoná-lo. Estou decepcionado, estou bicudo com o Senhor, porque o Senhor não fez na minha vida. Eu era o Padre Roger lá da Canção Nova, e o Senhor me deixou doente. Jesus já fez muitas curas em mim, mas eu continuo doente, servindo a Deus com alegria. Viu a minha meiazinha aqui? Por causa de um erro médico, tiraram as minhas veias boas e deixaram as ruins. Jesus ainda não me deu veia boa. E eu nem peço, eu estou feliz com as minhas veias ruins. E quando dói, eu vou lá na capela com dor, ajoelho e ofereço as minhas dores. Sinceramente, estou sendo sincero, ofereço por você, ofereço pelo sócio da Canção Nova, ofereço pela Canção Nova, pelo meu pai fundador, porque eu completo o que faltou, os sofrimentos de Cristo na minha carne.
Quando eu viajo muito, dói. Da cintura para baixo, dói. Dói com força. Dói o bumbum. Dói. É difícil às vezes sentar. Mas dói. E às vezes eu tenho que sentar lá no confessionário. Domingo passado eu senti um pouquinho de dor, que é normal, porque eu tinha feito alguns excessos. Eu falei, hoje eu não tenho condição de ir no confessionário. Eu vou oferecer minhas dores para a conversão dos pecadores. Mas eu preciso acreditar. Eu não estou pedindo, não quero. Se Deus me curar, aleluia. Eu faço a minha parte, eu caminho, fortaleço as minhas pernas, porque é o que eu posso fazer. Mas aquilo que não aconteceu ainda, eu ofereço por amor. Entende? Mas nós temos essa possibilidade. Eu estou dizendo que eu não estou pedindo. Se alguém pede pelo padre, obrigado. Eu não estou pedindo. Hoje isso não me atrapalha a evangelizar. Eu vou, semana que vem eu vou para os Estados Unidos evangelizar. Vou. Feliz. Mas eu estou mostrando que Ezequias, nós não podemos desistir diante de sentenças, diante de exames, diante daquilo que os médicos dizem. O meu Deus é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores, é o Todo-Poderoso. Ele está acima da ciência. Eu não recebi esse testemunho ainda, mas o padre Edmilson recebeu e passou para mim. Um homem, acho que é de Barra Mansa, estava internado, não sei qual era a situação, e deram uma injeção errada nele. E ele entrou em coma e foi desenganado pelos médicos. A injeção atingiu o cérebro e ele, em coma, escutava os médicos dizendo para a família: ele não tem jeito. Ele não tem jeito. E se ele sobreviver, ele vai ficar vegetando. E ele sobreviveu. Vegetando. Não falava. Não. Claro, abriu os olhos, entendia as coisas, mas não conseguia andar. E um dia, ele, não sei se sentado, deitado, assistindo a missa do clube na quarta-feira. Eu estava ajoelhado diante do Santíssimo e Deus me deu uma palavra. Tem um homem que foi vitimado por um erro médico. Você ficou muito tempo internado na UTI. Os médicos disseram que você ia ficar paralisado, mas Jesus está dizendo para você que você vai voltar a andar, vai se levantar dessa cadeira e vai voltar a ter uma vida normal. Meu irmão, ele disse: sou eu. E levantou da cadeira e começou a andar. Ele escutou a palavra, foi para mim. Ele levantou e começou a andar, veio aqui andando, está já falando, que não falava. Claro, a voz dele não é igual perfeita, igual a minha, mas já fala, já se comunica, não tem grandes sequelas mais, porque ele acolheu a palavra. Mas se ele não acolhesse a palavra, se ele não tivesse uma fé ousada como a fé de Ezequias, Ezequias vira para a parede: olha, Senhor, o Senhor mandou o profeta aqui, o profeta veio me dizer que eu vou morrer, que eu tenho que organizar a minha casa, que não tem mais jeito, eu não tenho mais possibilidade. Ezequias virou para a parede e orou. Meu irmão, você sabe orar? Minha irmã, você sabe orar? Você se coloca diante de Deus, Ele pode mudar as sentenças. Como testemunho desse irmão, eu tenho muitos outros. Que eu fiz o milagre? Não, a palavra entrou pelo ouvido. Lembra da palavra que eu falei? Cala a sua boquinha, para você escutar a palavra, porque ela vai te curar. A palavra entra e ela transforma. A palavra entra no coração de Deus e muda a sentença, a insistência, a oração insistente, a oração que não desiste, a oração do combate, a oração da fé, a oração que nós colocamos diante daquele que nós confiamos. Nós não confiamos nos carros, nós não confiamos nos cavalos, nós confiamos no Senhor, nós não confiamos nos homens, nós confiamos no Senhor, a nossa confiança está no Senhor. Os homens nos decepcionam, os homens erram, como erraram com o padre, como erraram com esse irmão, como erraram com tantas outras pessoas.
Mas Deus nunca erra. Nós precisamos nos colocar diante dele, mas a nossa fé precisa estar nele. Você não pode partilhar a sua fé com outros deuses, com falsos deuses, com ídolos que você coloca na sua vida. A sua fé tem que estar fundamentada em Deus. Olha, que ousadia, Ezequias deixou Isaías de lado. Tá bom, ele é o meu profeta, é o profeta do meu reino, mas não quero nem saber do profeta, eu quero saber do Senhor. Senhor, eu fui fiel, eu vivi em fidelidade, eu quero mais vida. E ele pranteou, sinceramente ele chorou. E a palavra de Deus pega o profeta. Deus ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas, e ele te diz: eu te curo. É dessa maneira que nós olhamos para a mulher hemorroíça. A confiança dela estava no Senhor, mesmo se ela tocasse na orla do manto. Assim nós olhamos para aquela mulher cananeia, a confiança dela estava no Senhor, mesmo sendo humilhada. Não, Jesus ali meio que desprezando ela, não dando muita bola, colocando a fé dela à prova. Talvez a sua fé, o milagre ainda não aconteceu porque Deus está colocando a sua fé à prova. Ah, padre, mas Deus está brincando comigo? Não, Ele precisa que você creia nele, que você se renda a Ele, que você entregue a sua vida a Ele, somente a Ele. E Ele colocou a fé daquela mulher à prova e ela disse: olha, mesmo que eu coma as migalhas, eu aceito ser essa cachorrinha que o Senhor está dizendo, mas cura minha filha. E Jesus disse: olha, eu não vi fé desse tanto, pode ir. A sua filha está liberta desse demônio. Ela acreditou, ela insistiu, ela não desistiu. Olha, nós olharmos para a palavra, nos dá essa certeza, essa garantia. Daquele cego, Bartimeu, cego de nascença, que já estava ali com o escritório dele armado, ganhava muito dinheiro. Todo dia, estava na saída da cidade, era uma cidade onde tinha muito comércio, rolava muito dinheiro. E ali, aquele cego ficou sabendo que Jesus estava passando e começou a gritar, filho de Davi, tem piedade de mim. Aí os outros que ficaram incomodados com o grito de fé: o senhor quer que a gente mande ele calar a boca? Não. Vai lá. Traz ele, manda ele abandonar a capa, o passado, manda ele confiar. E o cego chega diante de Jesus, e Jesus faz uma perguntinha besta: o que você quer que eu te faça? Pô, Jesus, eu tô cego, né, cara? Brincadeira. O senhor ainda me pergunta o que... O senhor está brincando comigo, né? O senhor está me testando. Eu quero enxergar, ora as bolas. Volta a enxergar. Veja, um Deus que é criador do céu e da terra, mas quer precisar para ensinar-nos, que Ele precisa da nossa contribuição de fé. Ele criou o céu e a terra, os mares, as estrelas, os firmamentos, e Ele precisa dos 5 pães e os 2 peixes de um moleque para multiplicar, para alimentar aquela multidão. Ele precisa da sua fé para Ele fazer o milagre. Que a sua fé esteja nele, que a sua fé esteja nele, unicamente nele, exclusivamente nele, totalmente nele. Agora eu preciso dizer uma coisa para você: Deus também não pode ser para você simplesmente um curandeiro, um guru, ou um acessório. Quando eu preciso desse acessório, eu uso. Vai chover, eu vou usar meu guarda-chuva. É como se Deus fosse um guarda-chuva, um acessório na minha vida. Ele não é o Senhor. Ele precisa ser o Senhor. Eu não só vou usar Deus quando eu preciso. Deus é o Senhor. Ele dá a voz de comando. Ele diz como eu tenho que me comportar. Ele determina aquilo que eu tenho que viver. Porque senão a gente faz de Deus um curandeiro, um guru, um milagreiro, um acessório. E ele deixa de ser Deus e vira um ídolo. Segura na mão de quem está do seu lado. Em quem você tem acreditado? Pergunta para quem está do outro lado: em quem você tem acreditado? Diga bem forte agora para que os microfones possam captar a sua voz. E as pessoas que estiverem em casa
possam ser impactadas pela sua pergunta. Em quem você tem acreditado? Diga mais forte. Em quem você tem acreditado? Continua segurando na mão aí do seu irmão. Se nós temos acreditado nesse Deus, nós veremos coisas extraordinárias acontecer na nossa vida. Se nós temos depositado a nossa fé nele, nós veremos. Pode passar hoje, amanhã, depois da manhã, mas nós veremos. O que você não pode é desistir. Balança a mão desse irmão. O que você não pode é desistir. Desculpa, eu derrubei a sua câmera. Balança a mão dele e diga: o que você não pode é desistir. Vamos para a luta? Vamos para o clamor? Vamos experimentar milagres nessa hora? Sim ou não? Sim. Então diga para ele: levanta, homem cheio de fé, mulher cheia de fé. Ajuda ele a levantar. Coloca esse homem de fé, essa mulher de fé, de pé, na presença do Senhor. Eu quero ir terminando essa pregação, voltando junto com a igreja nesse sábado, os meus olhos para a Virgem Maria. É feliz aquela que acreditou. Em quem? Em Deus, no seu Filho, no seu Salvador. É feliz aquela que acreditou. E veja, eu quero hoje pedir a intercessão da Virgem Maria, olhando para João capítulo 2, as bodas de Caná. Acabou o vinho, meu filho. O que eu tenho a ver com isso? Não chegou a minha hora? Vai lá, faça tudo o que ele disser. Eu quero pedir a Nossa Senhora, hoje, nessa oração que nós vamos fazer, que ela interceda para que os milagres sejam antecipados na nossa vida. Assim como ela foi usada para provocar o primeiro milagre, ela não faz milagres, tá? Quem faz é Jesus. Que hoje Nossa Senhora possa fazer assim. Ela possa dizer: Jesus, talvez não chegou a sua hora na vida da Dona Maria, mas faz o milagre. Talvez não chegou a sua hora na vida do seu José, mas faz, meu filho. Antecipa, apressa. Talvez não chegou a sua hora, mas eu quero pedir que Nossa Senhora peça daquela mesmo jeitinho de mãe. Ela se aproxime de Jesus agora e ela peça por você. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a erguer os seus braços lá no alto e a começar a dizer para o Senhor aonde você precisa que Ele toque. Mas antes de dizer que você precisa, diga que você acredita, que você quer assumir agora a fé, que você quer assumir nesse momento, que você crê nele, que você espera nele, que você confia nele, que você se abandona nele. Vai dizendo agora sem medo: é no Senhor que eu confio, não são nos homens, não é no Padre Roger, não é em ninguém, é no Senhor que eu coloco a minha fé nessa hora. É no Senhor, é por causa do Senhor que eu vim para a Canção Nova nesse final de semana. Eu sei que existem os seus instrumentos, eu sei que o Senhor usa do Padre Roger, eu sei que o Senhor usa do Padre Edmilson, eu sei que o Senhor usa do Padre Bruno, eu sei que o Senhor usa do Padre Ivan, eu sei que o Senhor usa do Tony Alisson, eu sei que o Senhor usa do Renilson, o Senhor usa da música, o Senhor usa da TV, mas é no Senhor que eu confio, é no Senhor que eu deposito a minha confiança, a minha esperança, a minha vida, é no Senhor que agora eu deposito a minha fé. Eu digo ao Senhor: eu não quero simplesmente acreditar para receber algo do Senhor, mas eu quero acreditar para receber o presente, para abrir o presente, para experimentar a sua presença. Eu sei que agora o Senhor pode realizar o milagre no meio de nós. Eu sei que o Senhor pode curar os paralíticos. Eu sei que o Senhor pode devolver a vista aos cegos. Eu sei que o Senhor pode fazer o surdo voltar a escutar. Eu sei que o Senhor pode fazer aqueles que estão com muletas serem curados, saírem saltando desse lugar. Eu sei que o Senhor é o Deus do impossível. Eu sei que o Senhor é o Deus de milagres. Eu sei que o Senhor pode curar o meu pai agora na minha casa, aonde ele está. Eu sei que o Senhor pode colocar a mão nele e realizar o milagre, o impossível, reanimar a sua fé. Eu creio que o Senhor pode fazer desse momento
na vida da minha família, na vida dos meus. Eu estou entrando no combate da oração, na intercessão, acreditando que o Senhor pode, acreditando que o Senhor pode fazer milagres agora no meio de nós, acreditando que o seu poder é derramado, que a sua força é derramada sobre nós. Eu acredito, eu creio. Faz o milagre acontecer. Faz o milagre acontecer. Se você tem uma situação que o médico diz que é impossível, faça agora como o rei Ezequias. Ore ao Senhor seu Deus. Ore pelo seu filho que está no crack, para sua filha que está perdida. Ore para o seu marido, ora para o seu marido que está no adultério. Ora por aqueles que estão doentes, por você. Mas eu quero ouvir o seu clamor. O nome do nosso acampamento é Clamando por Milagres. Nós viemos aqui para clamar. Erga os seus braços, é o sinal do seu clamor. Aumenta o volume da sua voz. Eu quero escutar o seu clamor, a sua sinceridade diante de Deus. Hoje nós estamos de pé e podemos clamar. Mas você que está deitado, você que está sentado, sem poder se movimentar tanto, faz como Ezequias, vira, chora, clama. Diga: Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio que o Senhor pode curar o câncer, a doença degenerativa. Eu creio que o Senhor pode restituir membros. Eu creio que o Senhor pode vir e curar as fraturas que não foram curadas. Eu creio que o Senhor pode realizar nessa hora. Eu creio que o Senhor pode fazer nessa hora. Eu creio que o Senhor pode curar nessa hora a depressão, o pânico, o transtorno obsessivo compulsivo. Eu creio que o Senhor pode curar a esquizofrenia, o distúrbio bipolar. Eu creio que o Senhor pode restituir os matrimônios. Eu creio, Senhor. Ora, meu irmão, eu quero escutar você. E na hora que te faltar as palavras, permita que o Espírito Santo ore em você. Mas que esse lugar seja tomado pelo poder de Deus. Você que está no sol, você que está debaixo das árvores, você que está aí perto do sorvete, na lanchonete, receba no nome do Senhor o poder de Deus. Receba o poder da cura. Libera sobre nós o poder da sua cura. Pela televisão, pelo rádio, pela internet. Libera nessa hora, Senhor, o seu poder. Manifesta a sua glória, Senhor. Nós queremos ver o sobrenatural, o extraordinário. Eu quero ouvir um grande brado nessa hora. Aumenta o volume da sua voz. Ora no Espírito. Nós estamos agora mergulhados em Deus. O tumor na sua cabeça, o tumor no seu pulmão, na sua coluna, no seu fígado, no seu pâncreas. No nome de Jesus, receba a cura. Que desapareça os nódulos na mama, na tireoide. A leucemia seja curada. No nome de Jesus. Problema na sua perna direita, que a sua perna volte ao normal. A lesão no seu cérebro seja curado no poder do nome de Jesus. Tenha a sua fé reavivada, incendiada. Que o poder de Deus caia agora sobre a sua vida. Que o poder de Deus agora se manifeste sobre a sua vida. Que o poder de Deus agora seja derramado sobre você. Insista na oração. Seja liberto do crack. Seja desobstruído a veia do seu coração. Que essa pedra na sua vesícula seja dissolvida. Que essa realidade nos seus intestinos seja curado no poder do nome do Senhor. Nós não vamos desistir, Senhor. O Senhor nos deu a liberdade de pedir, de clamar. Nós vamos continuar buscando. Nós vamos continuar lutando. Nós vamos continuar acreditando, mesmo que tudo diga que não.
Estende os seus dois braços. Diga: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Creio que o Senhor é poderoso. Creio que o Senhor é poderoso. Creio que o Senhor cura. Creio que o Senhor cura. Creio que o Senhor liberta. Creio que o Senhor liberta. Creio na tua palavra. Creio na tua palavra. E sei que o seu poder E sei do seu poder. está agora agindo. Agora você vai abaixar a sua mão. A palavra vai dizer que se nós acreditarmos, se nós tivermos fé e impusermos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Você não vai nem perguntar nada, mas imponha as mãos sobre a pessoa que está do seu lado. Põe a mão na cabeça. Você que está em casa, do lado de alguém doente, não importa a doença, o que importa é o Deus que cura a doença. Não importa se é câncer, não importa se está desenganado, não importa se é uma doença degenerativa, o que importa é a palavra de Deus que vai dizer: aqueles que crerem e impuserem as mãos sobre os enfermos, esses enfermos serão curados. E ora agora nessa fé. Se você tem alguma doença, se você está enfermo, eu agora, em nome de Jesus, eu estou crendo na palavra, e essa palavra é liberada. Seja curado no poder do nome de Jesus. O câncer desapareça pelo poder da proclamação dessa palavra. A enfermidade retroceda, estacione, os médicos sejam confundidos, mas que o milagre se estabeleça. Nós cremos, como Naamã obedeceu à voz de Eliseu, como Ezequias acreditou, nós acreditamos, como a mulher cananeia, a mulher do fluxo de sangue, os leprosos, o cego Bartimeu, nós acreditamos. No nome de Jesus, receba a cura na sua audição, no seu ouvido, na sua visão. Onde existe enfermidade, hérnias, alergias, problemas pulmonares, principalmente, Senhor, aquilo que os médicos dizem não ter mais jeito, sopra, Espírito Santo, que o seu poder caia sobre esse lugar, que o seu poder passe pelas telas da televisão, pelos rádios, pelos computadores. Sopra o seu poder curador, a sua força de salvação. Manifesta o seu poder no meio de nós, Senhor. Realiza, faz o seu Espírito Santo repousar, cair sobre nós. Se existem pessoas para que sejam curadas, necessitem do repouso no Espírito Santo, que isso agora aconteça. Sopra, Espírito Santo, sobre esse lugar. Sopra, Espírito Santo, sobre esse lugar. Sopra, Espírito Santo, sobre esse lugar. Sopra, traz a cura em casa, que repousem no Espírito. Onde estiverem agora, que essa unção venha. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Move aqui, Espírito Santo. No nome de Jesus, faz o milagre. No nome de Jesus, faz o milagre. Eu clamo o milagre. O milagre que hoje a minha casa precisa, o meu pai precisa, a minha família precisa. Sopra, Espírito Santo. 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 Traz a cura. Oh, xere canta labaria, labaria, larala, xere cantará. Era barala, xire cantará, barala, barierere. Era manda labaria, la xiria, baracata, labaria, larabaria, lará. E xire canta labaria, larabaria, larabaria, lará. Síria, barala, canta labaria, lará. CançãoNovaPlay.com. Assine já!